Uma lei injusta deve ser obedecida? Bom, pensem um pouco sobre isso. É um paradoxo incrível, né? O fato de que uma coisa pode ser tecnicamente 100% legal no papel, mas ao mesmo tempo ser de uma injustiça brutal, moralmente inaceitável. Essa tensão constante entre a regra escrita e o que a gente sabe que é o certo no fundo é o grande problema central que vamos desvendar hoje. Sejam muito bem-vindos à nossa análise. Hoje, o foco total é a teoria jus-filosófica, que a gente também chama de filosofia do direito. Sabe, dá para pensar nela como uma espécie de sistema operacional oculto da nossa sociedade. É ela que dá a base estrutural para fazer o direito de fato funcionar a favor das pessoas e não contra elas. Afinal, a gente não quer que o sistema vire só uma máquina cega aplicando regras, concordam? Então, vamos lá. O roteiro de hoje está bem direto. Vamos começar entendendo o que é a jusfilosofia, ver a relação entre direito, moral e justiça, passar pelas 3 grandes correntes filosóficas da área, conhecer as formas de justiça e, por fim, aplicar tudo isso na prática e diferenciar a filosofia da ciência do direito. Começando pelo começo, o tópico 1, o que é a jusfilosofia? Basicamente, a teoria jusfilosófica é o ramo que estuda as raízes filosóficas, éticas e morais do direito. A palavra em si é uma mistura do latim jus, que quer dizer direito, com o grego filosofia, o amor à sabedoria. Ou seja, a ideia aqui não é só ler artigos de lei de um jeito mecânico e automático, é questionar mesmo a origem, a validade e o propósito definitivo daquelas regras que organizam a nossa vida todo santo dia. E olha, é super importante dizer que isso não é um papo cabeça preso numa torre de marfim acadêmica, tá? É uma ferramenta absurdamente prática. A jusfilosofia tem 5 propósitos bem claros: entender o alicerce das leis, refletir sobre a justiça, cruzar o direito mais estrito com a moral, ajudar nas interpretações jurídicas mais difíceis e, o principal de tudo, defender os direitos humanos básicos. É isso que garante que a dignidade da galera prevaleça lá na ponta, na hora da decisão do juiz. Isso nos empurra direto para o nosso segundo ponto: direito, moral e justiça. A história entrega para a gente um cenário bem assustador. Existem casos de regimes autoritários no passado onde as regras de opressão eram totalmente legais. Elas passaram por todo o rito legislativo, tinham um carimbo do Estado, mas moralmente falando, eram devastadoras. Esse contraste brutal entre ser legal, mas ser injusto, prova exatamente o porquê da gente precisar tanto da análise filosófica. A gente nunca pode simplesmente engolir uma lei só porque a tinta secou no papel. Agora vamos para o terceiro ponto: as 3 correntes filosóficas do direito. Para evitar que a gente aceite as leis de olhos fechados, a humanidade foi criando algumas lentes diferentes para enxergar a autoridade. Olha só como isso evoluiu. Desde a antiguidade até o iluminismo, o mundo rodava na base do juiz-naturalismo. Aí, do século XIX até meados do século XX, o jogo virou fortemente para o positivismo jurídico. E mais recentemente, depois de todos aqueles choques das guerras mundiais, a gente entrou de cabeça na era do pós-positivismo. E as diferenças entre essas visões são gritantes. O justnaturalismo de gênios como Aristóteles e John Locke diz que existem direitos universais, como a vida e a liberdade, que nascem com a gente bem antes de existir qualquer Estado. Já o positivismo, liderado pelo Hans Kelsen, corta isso pela raiz. Para essa galera, se o Estado criou a lei seguindo o rito certo, ela vale e pronto. Não importa se é boa ou ruim. Por fim, o pós-positivismo do Ronald Dworkin faz uma ponte moderna e bem interessante, trazendo a aplicação do direito de volta para princípios morais e constitucionais que a gente simplesmente não pode negociar. Chegamos então ao nosso quarto ponto: as formas de justiça. A grande sacada é entender que a justiça não é uma ferramenta de tamanho único, sabe? Ela se molda ao problema. A gente tem a justiça distributiva, que calibra políticas públicas, tipo decidir o acesso à educação. Tem a justiça corretiva, que age ali no micro, consertando um dano específico, como o pagamento de uma indenização por dano moral. E tem a justiça social, que foca no macro, trabalhando pesado de forma estrutural para reduzir as desigualdades mais profundas através de programas de inclusão. E como fica a jusfilosofia na prática? É o nosso quinto tópico. Vamos jogar isso no mundo real com um cenário super direto. Imaginem uma pessoa que é impedida de estudar puramente por discriminação social. Pensem por um instante no impacto destrutivo disso. Não é um errinho burocrático do sistema, é uma violação estrutural gigante que arranca a chance dessa pessoa participar plenamente da sociedade com dignidade. E é nessa hora que os juristas puxam a filosofia como uma baita ferramenta de diagnóstico. Eles passam por um passo a passo. 1. A dignidade humana foi violada? 2. A igualdade foi plenamente respeitada? 3. Os direitos fundamentais dessa pessoa foram garantidos?
4. A regra usada para barrar o estudo era realmente justa? Com esse verdadeiro checklist ético, a gente garante que a solução não seja só fria e técnica, mas sim algo inegavelmente humano. Tudo isso nos traz para a nossa sexta e última parte, filosofia versus ciência do direito. Aqui a gente vê as engrenagens funcionando juntas, numa divisão de trabalho bem clara. De um lado, a filosofia do direito é puramente reflexiva e crítica. Ela faz o trabalho pesado de buscar as bases éticas do sistema. Do outro lado, a ciência do direito é técnica, mão na massa. O escopo dela é analisar a norma e como aplicar as leis vigentes lá no tribunal. E o ponto alto é entender que elas precisam coexistir. A execução técnica da ciência nunca, de jeito nenhum, pode se divorciar da base ética da filosofia. Senão, a gente corre o risco sério de repetir as maiores injustiças legais do passado. Bom, com toda essa bagagem teórica e prática estruturada, fica uma reflexão final no ar. A partir de hoje, como a gente pode avaliar e questionar ativamente a justiça das leis que governam a nossa sociedade? O convite está feito. A gente não pode mais aceitar de forma passiva só a letra fria da regra. Precisamos manter o nosso senso crítico sempre alerta e afiado na busca constante pela verdadeira justiça.